Então, hoje vamos começar o nosso 15º encontro e eu vou ler aqui um ou 2 parágrafos antes para a gente recordar, para a gente ligar com o vídeo anterior, né. Então, o Sanford recomeça aqui: "Assim, no homem ou na mulher, nossa essência mais profunda é a alma, uma realidade feminina. A alma muitas vezes é sugerida nas imagens dos nossos sonhos. Nos sonhos de um homem, ela pode aparecer sob a forma de uma mulher incomum ou bonita, por quem ele tem grande amor ou anseio. Uma mulher também pode sonhar com a alma como uma mulher. Às vezes, uma mulher pela qual ela sente ciúmes, se estiver separada de seu próprio princípio Eros. Ou possivelmente uma mulher que ela admira. A alma também pode aparecer como um pássaro, um símbolo favorito para ela, pois é uma criatura que pertence tanto à terra quanto ao céu, e assim fica entre o corpo e o espírito. Favor deixar no mudo. Ah, tá, deixa eu. Agora, interessante aqui essa parte que fala da alma aqui, né? Eu já tive sonhos onde, por exemplo, aparecia a Mulher Maravilha, só que ela era mini, ela era pequenininha. E aí aparecia asas nela, né? E aí ela voava como se fosse uma fada. É interessante, né? Então, o pássaro pode ser retratado como lindamente colorido, ou pousando em nossas mãos ou voando para o céu. Mas se o relacionamento com a alma estiver quebrado, a figura da alma pode aparecer de maneira negativa. A mulher em nossos sonhos pode estar com raiva, amarga, doente ou angustiada. Ou talvez o belo pássaro tenha morrido, ou algo catastrófico esteja prestes a acontecer, como no seguinte sonho que veio para Ellen, cuja história aparece no capítulo 7. Então, o sonho Ele está está falando da ânima, né? Aí, né, Sávio? correto. Ele está falando da Aham, ânima. uhum. Ânima, que significa alma em latim, né? Uhum. Vamos lá. Eu estava à beira de um lago, onde eu notei os pássaros mais bonitos voando para dentro e fora da água. Eles estavam em tons de azul, verde e vermelho. Então vi pessoas ajoelhadas ao lado da água e cortando as asas dos pássaros para que eles não pudessem mais voar. Os pássaros pareciam tão tristes, quase como mortos. Agitada, perguntei a eles por que estavam fazendo isso. Eles responderam: porque estão voando sobre nossa propriedade e, portanto, devem ser punidos. Então, este foi o sonho da Ellen. Agora vamos iniciar aqui os novos parágrafos, né? Aqui vemos refletido no sonho o terrível orgulho do ego que busca matar ou incapacitar a alma. O ego humano, inflado com um senso de sua própria importância, exagerado em seu desenvolvimento unilateral para proporções luciferianas, supõe que possui e controla a criação e tem o direito de cortar as asas da alma por si mesmo. Do ponto de vista da psicologia, a alma é aquilo que nos conecta conscientemente com nossas profundezas internas. Então, assim, o Jung até ele explica isso, né? Que a alma, né, a mulher, no caso do sonho do homem, né? E o espírito, né, que ele chama de ânimos, no caso da mulher, que aparece como homem nos sonhos da mulher. É como se eles fossem uma ponte, né, uma ponte para o nosso inconsciente, para as nossas profundezas internas, né? Então, a função, aí ele diz, né, e eu grifei isso aqui, a função principal da alma é a relação, e a relação entre o ego e o mundo interno é a relação mais importante de todas. Pois, se isso está quebrado, as relações com outras pessoas e Deus são impossíveis, né? Então, ele diz aqui, né, que a função primária, a função da alma é nos relacionar, né, com o mundo interno,
é fazer uma ponte entre nós, aquilo que chamamos de eu, nosso ego, e o nosso inconsciente. E se essa relação está quebrada, se nós, né, de alguma maneira, nós não temos uma boa relação com nossa alma, então a relação com o nosso interior fica prejudicada, né? E aí, como nós vamos ter contato com o espiritual, né, o lado espiritual da vida? E até com outras pessoas, né? Sem a conexão viva consigo mesmos, que a alma torna possível, somos um navio sem leme, ou como uma árvore arrancada. Uma pessoa assim adoece, ou torna-se brutal, ou cai no desespero, ou busca substitutos em álcool ou drogas. Para uma pessoa ter uma alma, ele ou ela deve renunciar à identificação egocêntrica com a máscara externa e estar disposto a enfrentar o que está dentro, né? E é isso o que mais ocorre, né? A identificação egocêntrica, né? Com a nossa persona, com a nossa máscara. A gente procura se identificar para subir a nossa autoimportância, né? Mas, além de renunciar à máscara, uma pessoa em busca de sua alma deve aceitar e valorizar o princípio do eros, pois a alma, como uma função de relacionamento, tem eros como sua qualidade primária. E aqui ele fala de eros, né? A gente sabe que erótico, né? Tem a palavra eros ali, mas aqui eros não tem nada a ver com erótico, né? Que tem a ver com sexualidade. Eros é aquilo que dá a conexão, que nos conecta, né, com as outras pessoas e tudo mais. Então, assim, pois a alma, como uma função de relacionamento, tem Eros como sua qualidade primária, né? Eros é o princípio feminino por excelência. Eros é o que une, sintetiza e cura. Eros é o cimento do relacionamento humano, a fonte de inspiração para causas sociais e humanitárias. O vínculo entre a consciência e o significado interno e a porta pela qual uma pessoa caminha para a visão espiritual. Então, olha só o quanto é rico, né, esse conceito de Eros, né? Mas uma coisa que a gente tem que deixar em nossa mente, né, que Eros significa essa união, essa síntese, né? E o poder de cura dessa síntese. Então, por isso que erótico tem eros nele, porque o sexo é uma forma de união, né? Mas eros não está ligado somente a sexo, né? Bem amplo o conceito de eros. As mulheres, naturalmente, estão mais próximas do eros e, portanto, da alma, do que os homens, o que pode ser uma das razões pelas quais as mulheres tendem a ser mais religiosas e mais abertas ao caminho interno. Mas os homens também têm uma alma dentro deles, cuja atividade é caracterizada pelo Eros. Eros, por dar-nos a capacidade de amar, é também o fundamento da fé. É do Eros que a fé brota, e da fé brota a esperança, de modo que a conexão com a alma é fundamental para a nossa capacidade de afirmar a vida de maneira significativa e positiva. Talvez seja por isso que São Paulo, ao falar de fé, esperança e amor, afirma que o maior deles é o amor. E isso está em Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. A fé é o elemento fundamental na jornada para o reino, mas a natureza da fé muitas vezes foi mal compreendida. Quando Jesus fala de fé, ele não está pensando no que poderíamos chamar de fé doutrinária. Quer dizer, a fé naquilo que está escrito, né, na doutrina e tudo mais.
Ele nunca pede a ninguém que acredite em qualquer credo doutrinário, filosófico ou metafísico de qualquer tipo. Quando Jesus fala de fé, ele está falando de uma certa capacidade da pessoa de afirmar a vida, apesar do que a vida possa trazer, e mesmo diante de dúvidas. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Isso está em Marcos. Tem pouco, né? A fé tem pouco ou nada a ver com crenças formais ou intelectuais, que podem realmente atrapalhar uma fé viva, né? Então, a fé não tem a ver com a crença, quando a gente fala, né, da pessoa crer. Embora, muitas vezes, na Bíblia, quando nas traduções, né, ocorre a palavra crer ou crença, estejam se referindo à fé, né? Mas aqui, o Sanford ele faz uma diferenciação entre crença e fé, né? Fala da fé viva. Tem muito a ver com o relacionamento com a própria alma, pois a alma, com sua capacidade de amar, está em contato com o significado fundamental da vida e pode inspirar a fé. Exemplos da importância da fé abundam nos ditos de Jesus. E aqui ele faz várias referências aos livros do Novo Testamento. É fundamental para quase todas as histórias de cura que caracteristicamente concluem com as palavras "tua fé te salvou", né? Também é fundamental para a atitude de oração, né? E aí uma palavra de Jesus: eu vos asseguro que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. Nada vos será impossível. E depois outra citação: se tiverdes fé, tudo o que pedirdes em oração, vós o recebereis. Então, a fé, como um grão de mostarda, obviamente, não é uma questão de intelecto ou vontade, mas uma função da alma. Pessoas em contato com suas almas têm fé, porque, como um grão de mostarda, sentem sua conexão fundamental com a totalidade das coisas. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui, né? A pessoa que tem fé é como se ela tivesse essa conexão com a totalidade das coisas, com aquilo que está ao redor. É como se o mundo externo também fosse interno, né? Ela tem essa ligação entre o interno e o externo. A oração da fé é uma oração da alma e é eficaz contra o mal. Ela até tem o poder de influenciar as forças físicas da criação. A própria oração é uma atividade da alma, que também foi fundamental para a vida de Jesus e que abre o caminho para o indivíduo alcançar o reino de Deus. Então, olha que interessante isso, né? A fé é como se você estivesse conectado, né? Você está ligado naquilo e você sabe que aquilo vai ocorrer. Ou se você precisa, então é como se você estivesse em contato com aquilo que precisa, né? E aí, pronto, aquilo ocorre, simplesmente ocorre. Eu vou compartilhar só algo que ocorreu comigo aqui há muitos anos, né? Em 2008, eu precisava fazer um estágio, né, para eu terminar a psicologia. Eu estava no 4º ano de psicologia. E nessa época, né, eu estava trabalhando no Exército. E aí ocorreu o seguinte, né, a professora me cobrou: olha, você tem que fazer o estágio, se você não fizer, vai atrasar, vai dificultar e não sei o quê. Sem estágio, você não forma, né? E aí, só que eu tinha esse problema, porque eu tinha que seguir, né, o horário de expediente, das 7 até as 17 horas. Quando terminava o expediente às 17 horas, porque normalmente prorrogava e eu tinha que sair correndo para ir fazer a faculdade, que começava às 7. E era em outra cidade, no caso Taubaté.
Então, aí, o que ocorreu? Eu fiz uma oração, porque eu não tinha condições. Isso aí era abril, final de março, né, quando a professora falou isso. E eu estava meio desesperado, assim. E aí eu fiz uma oração, tal, né, como sempre. E um dia eu estava no centro da cidade, e isso aí era abril, não sei que data de abril. Estava no centro da cidade e, parado num semáforo, de repente me veio a certeza de que eu iria fazer o estágio. Só que eu não sabia como, né? Mas eu tinha essa certeza. É a coisa mais interessante uma das coisas mais interessantes que eu já vi na minha vida, né? Assim, você saber, eu sabia que eu ia fazer o estágio. E nisso, aí eu cheguei na minha sessão, né? Estava trabalhando lá. De repente veio uma voz dentro de mim: preste atenção na sua chefe, que ela vai falar com o cabo do boletim interno para ele publicar algo. E aí você vai saber como você vai fazer o estágio, né? Aí passaram 5 segundos, eu vi a minha chefe passar na minha frente, né? Ela foi lá no cabo do boletim e falou para ele: cabo, precisamos publicar aí que vamos começar o meio expediente, porque está faltando gêneros de rancho. Quer dizer, estava faltando comida, né, no quartel. Uma coisa que eu acho interessante é que essa falta de gêneros de rancho, de comida, costuma acontecer sempre em outubro, novembro, no fim de ano, né? Aí quando os recrutas estão para dar baixa, para ser licenciados. Mas em 32 anos de exército que eu tenho, esta ocasião foi a única em que começou o meio expediente, por causa de gêneros de rancho, nessa época, né? Então, em maio, começaram os meio expedientes, que ficou por 2 meses, e nesses 2 meses eu fazia o estágio em uma escola ali perto, na parte da tarde, né? Aí, quando terminou, ainda faltava um mês para fazer o estágio, mas aí eu falei com o comandante, falei para ele que eu já estava fazendo há 2 meses, ele acho que se admirou disso, né? E deixou eu continuar o restante do estágio por mais um mês, né? Então, assim, essa parte foi um milagre para mim, porque como vai acontecer uma coisa dessas né? Apenas essa vez aconteceu nos 32 anos que eu trabalhei ali no Exército. Então é louco, né? Mas vamos lá. Isso demonstra essa experiência, né? E outras que eu já passei também. Demonstra essa ligação, né? Como é essa fé? Bem, só que eu acho que a fé ainda não é isso, não é essa certeza, né? Mas é aquilo que produziu essa certeza, né? Mas é interessante, porque o modo como a Bíblia diz, né, que a fé é a certeza daquilo que você não vê, que você não, que você não tem conhecimento, né? E isso que foi produzido realmente foi assim, né? Mas de forma involuntária. Eu não sabia como eu sabia, mas sabia. Bem, mas vamos continuar aqui então. Então paramos nisso aqui, né? A própria oração é a atividade da alma que também foi fundamental para a vida de Jesus e que abre o caminho para o indivíduo alcançar o reino de Deus. A ampla rejeição da fé em nossos tempos faz parte de nossa atitude superintelectualizada e racionalizada em relação à vida. Somos um povo que adora unilateralmente o intelecto e a razão. Confundimos a fé com a crença em declarações de credo ou doutrinas metafísicas que não podem ser comprovadas pela ciência. E assim, por motivos intelectuais, a rejeitamos. Então, olha só, né? Confundimos a fé com a crença.
crença nós podemos ter, inclusive, em conteúdos científicos. Por exemplo, quando eu falo do meu conhecimento de que o homem esteve na Lua, isso é uma crença. Por quê? Porque como eu vou saber disso? Né? Eu sei por aquilo que foi relatado. Eu tomo conhecimento disso. Mas esse conhecimento é uma crença. Eu creio que isso que ocorreu, devido aos dados que eu tenho disponíveis, né, creio que isso ocorreu. Né? Eu dou isso como ocorrido. Né? Mas não é algo que, por exemplo, eu presenciei. Né? Aquilo que eu presencio realmente é aquilo que eu vivencio, né? Que eu tenho experiência e que eu tenho conhecimento direto. Agora, todo conhecimento que é indireto, podemos levar isso como crença, né? Então, você atribui que aquilo existe, né? Agora, a fé é diferente. A fé, ela é um conhecimento, mas não é um conhecimento pelos sentidos, né? É um conhecimento que parece que é irracional, né? Mas vamos continuar. Mas se há pouca fé hoje, não é porque seja anticientífica, pois não é um exercício intelectual em primeiro lugar, mas porque nosso desenvolvimento unilateral do ego nega a alma, e a negação da alma nega a fé e Eros também. Somos um povo que valoriza mais o intelecto do que o sentimento, a eficácia mundana mais do que o relacionamento pessoal, a capacidade de ganhar dinheiro mais do que a capacidade de curar. Honramos como heróis nossos cientistas, intelectos brilhantes e homens de guerra muito mais do que honramos homens e mulheres de Eros. Mesmo a religião hoje geralmente nega Eros em favor da racionalidade, obediência à lei e moral puritana. Quando ele fala de Eros aqui, ele está falando de amor, né? Da união, da empatia, né? De você sofrer com o outro. Então, olha só, até a religião hoje em dia nega Eros em favor da racionalidade, obediência à lei e moral puritana, que tem a ver com a atitude farisaica, né, de você ser como um fariseu. Então, as pessoas, elas se agradam ou se dão importância em seguir regras, né, em seguir a lei e tudo mais. E o amor em si é relegado, né, ao lixo, né? Ou, onde esses deuses são derrubados descuidadamente, a sexualidade muitas vezes é confundida com Eros. E Eros é arrastado na lama do hedonismo, quer dizer, do prazer, né? Do prazer ao extremo. Como resultado, muitas mulheres, assim como homens, estão separados do princípio de Eros, de suas almas, e assim de seu próprio eu. Homem ou mulher, o lado Eros da totalidade de uma pessoa deve ser aceito, diferenciado e vivido para que a fé viva e possamos encontrar o reino. Nosso Senhor reflete uma relação viva com a alma, tanto em sua pessoa quanto em seus ditos. Em sua pessoa, sua relação com a alma se mostra em sua enorme compaixão pelas pessoas. Jesus era capaz de relacionamentos pessoais duradouros e profundos, sempre à marca de alguém cujo lado Eros está bem desenvolvido e, portanto, de alguém que está em contato com sua alma. Isso resulta em uma profunda compaixão pelas pessoas. Assim, quando a multidão encontra uma mulher pega em adultério e está prestes a apedrejá-la, ele é capaz de dizer: se há entre vós alguém que não tenha pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra, em João. E quando ele visita Maria e Marta repreende Maria por não ajudar na cozinha, mas sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, Jesus diz: foi Maria quem escolheu a melhor parte,
ela não lhe será tirada. Quer dizer, essa parte não lhe será tirada. Está em Lucas. Pobre, fiel Marta, impulsionada por sua consciência meticulosa e obrigada a cumprir todos os deverias e deverias da vida, todos os deveres e deverias da vida, né? Ressente-se de sua irmã, que está livre dessas compulsões. Mas a alma de Maria a atrai para Jesus e a abre para o mundo do espírito. Jesus mesmo é sensível a ambas, únicas, em contato com as almas de ambas, porque está em contato com a sua própria. Então, assim, ele explica aqui, né, que Jesus é sensível às duas, tanto a Marta quanto a Maria, porque ele está em contato com a própria alma dele. Isso ocorre com as pessoas que têm contato com a própria alma, né? Tão importante é essa alma que sem ela não há nada de valor na vida. As coisas exteriores, por si só, não são más, mas sem a alma não tem importância. Sem uma conexão com a própria alma, a vida de uma pessoa não terá valor na ética do reino de Deus. Então Jesus diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? De maneira tipicamente moderna, as traduções contemporâneas do Novo Testamento renderizam a palavra alma neste versículo como vida. A versão padrão revisada, por exemplo, diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Isso está em Mateus. A Bíblia de Jerusalém coloca assim: portanto, que proveito terá o homem em ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Pensamos em nossa vida como algo exterior, ou nossa existência física, ou as circunstâncias exteriores ao nosso redor. Vida, a princípio, é isso, para a maioria de nós. A alma, no entanto, é uma realidade psíquica que torna alguém vivo de dentro para fora. No versículo acima, Jesus se refere à realidade interna da alma, não à vida exterior ou à existência física, uma vez que em outros lugares deixou claro que às vezes é preciso renunciar à própria vida para encontrá-la. Então ele diz, quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A mera manutenção da vida física, quando chegou a hora de renunciá-la, não tem valor, mas a conexão com a alma é de vital importância, pois sem ela, nossa vida exterior não significa nada. Ele também diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir ambos no inferno. Aqui, a alusão é claramente a uma realidade interna de suprema importância, uma vez que a perda de nossa vida, no sentido de nossa existência física, não é necessariamente fatal para nossas almas. E, às vezes, até desejada, mas a destruição da alma é uma calamidade. Já que uma conexão com a alma é uma conexão com o princípio de Eros, o lugar de Eros em relação ao reino deve ser explorado mais a fundo. Eros surge da natureza e carrega um sinal feminino. Paira perto da terra e do corpo humano, e, portanto, também está próximo das paixões e instintos humanos. Isso levanta a questão do lugar de nossa natureza corporal no reino de Deus. A atitude eclesiástica tradicional em relação a Eros e à sexualidade tem sido negativa. Não é por acaso que, quando Sigmund Freud investigou o inconsciente no início deste século, ele viu tanta instintividade reprimida que declarou a libido básica, ou impulso, ser sexual erótica e em busca de prazer,
pois séculos de repressão cristã da parte natural dos seres humanos sobrecarregaram o inconsciente com instintividade. Quer dizer, aqui ele está alegando, né, que o homem, na época de Sigmund Freud, ele era tão reprimido, reprimia tanto o lado corporal e instintivo, que isso realmente era uma verdade, né? Aquilo que Freud declarou como o princípio do prazer, né? Então isso era muito verdade naquele tempo, né? Devido a essa repressão. Existem 3 razões pelas quais o cristianismo convencional foi, em grande parte, identificado com uma visão negativa do ser humano instintivo e dos sentimentos humanos naturais. Uma razão é a visão não natural entre paganismo e cristianismo. É a divisão não natural, né, entre paganismo e cristianismo. A visão cristã comum é que o cristianismo é bom e o paganismo é ruim, e que não há conexão entre os dois. Como os sentimentos humanos, instintivos e naturais existiam muito antes do cristianismo e eram expressos na mitologia e nos rituais pagãos, consequentemente, adquiriram uma tonalidade demoníaca, né? Então, assim, esses sentimentos humanos e os instintos naturais do ser humano eram muito expressos na mitologia, né? A gente vê ali deuses e tudo mais, dos outros povos, né, que não são cristãos. Então, consequentemente, esses instintos, né, esses sentimentos adquiriram uma tonalidade demoníaca, né? O demônio ali. Não deveria haver tal divisão entre os mitos e imagens pagãos e cristãos. Olha que interessante, né? E alguns deuses, por exemplo, como Dionísio, né? Dionísio é o deus do vinho, né? E a gente sabe, muita gente aí sabe as coisas que Dionísio na mitologia fazia, né? E temos o Pan também, né? Então o Pan era um deus diretamente ligado à natureza. Então esses dois, né, eram tidos, principalmente, né, na mitologia grega, eram tidos para os cristãos como demoníacos. Todos os mitos têm sua origem na busca da psique, por expressar em forma mitológica as verdades e aspirações espirituais e psicológicas humanas mais profundas. A imagem cristã do Deus homem, da morte e ressurreição, do renascimento milagroso do Salvador, do homem divino que tem poder de cura e dons, não é algo separado dos mitos que existiam antes da era cristã, mas é o desenvolvimento e a consumação desses mitos, né? Isso pode ser visto, por exemplo, na semelhança entre a história do nascimento e morte de Jesus e as histórias daqueles deuses moribundos e ressuscitados do leste do Mediterrâneo, que existiam na mitologia antes de Cristo. Adonis, Tamuz, Osíris, Atis e outros têm muitas coisas em comum com Cristo. Todos esses deuses pagãos estão intimamente associados à Mãe. Todos são deuses de cura e salvação. Todos morrem uma morte precoce e prematura e depois ressuscitam. Todos são venerados por seus seguidores em suas respectivas sextas-feiras santas. As ressurreições de todos são celebradas com grandes festividades. Eles também, todos, morrem na árvore, ou seja, sua morte está intimamente associada a uma árvore, né? Eu lembro que Osíris, por exemplo, né, o caixão dele, né, é uma árvore, ele está dentro de uma árvore, né?
Então, sua morte está intimamente associada a uma árvore, um caixão de madeira ou outro símbolo da Grande Mãe, à qual estão intimamente ligados. Mas Cristo também desfruta de uma relação única com a Deusa Mãe, representada na Virgem Maria. Ele também é um doador de cura e bênçãos. Ele também morre uma morte precoce e ressuscita e é venerado com festividades na Sexta-feira Santa e na Páscoa. Ele também morre na árvore da cruz. Na verdade, nos primeiros séculos do cristianismo, a cruz era quase invariavelmente referida pelos padres da igreja como a árvore. Olha que interessante, né? E mais interessante ainda é nós chegarmos nesse capítulo justamente na celebração, né, nesta semana, né, da Páscoa e tudo mais. Não é difícil ver os paralelos entre os mitos pagãos e a história cristã, o que mostra que a divisão entre os dois é não natural. Quer dizer, não é natural dividir, né, a mitologia da história cristã. O cristianismo cresceu a partir do paganismo. Não é uma pedra lançada do céu, mas a consumação de um processo vivo ocorrendo na psique humana. Por outro lado, se o cristianismo cresceu a partir do paganismo, também vai além dele. Primeiro, porque o cristianismo não é deixado na forma de um mito, mas é encenado na história, na vida de uma pessoa específica em um momento específico. Segundo, porque Cristo tem uma relação vital não apenas com a mãe, mas também com o Pai Celestial, um elemento ausente nos deuses moribundos e ressuscitados antes dele. Isso confere à sua missão um caráter espiritual e consciente único, de modo que, para Cristo, a morte na cruz não é involuntária, como era o caso dos outros, mas escolhida voluntariamente, decidida conscientemente por uma razão espiritual. E olha só que interessante isso, né? Na vida daqueles outros lá, Osíris, Tamuz, né, e etc., a morte deles foi involuntária, né? Alguém tomou eles e assassinou, né, ou eles morreram e tudo mais. No caso de Cristo, a morte foi voluntária, ele escolheu a morte, né, por uma razão. É uma morte consciente. Sua ressurreição é um evento único, porque ele participa da natureza do Pai Celestial. Enquanto as ressurreições dos outros eram cíclicas, pois, sendo apenas deuses da natureza, eles morriam e ressuscitavam a cada ano. Quer dizer, a cada ano era celebrado, né, a ressurreição daquele Deus lá, que coincidia com o ressurgimento da vegetação, a primavera, como ocorre no caso aqui do hemisfério norte. Né? A primavera ela se fez agora há pouco. Né? Aliás, ela começou no final de março, né? 22 de março. Os deuses pagãos, moribundos e ressuscitados eram divindades cuja morte e vida seguiam o ciclo da natureza. Cristo também vem da natureza, mas está em contato com o espírito. Então, sua ressurreição é linear e não cíclica. Tudo isso torna o cristianismo unicamente diferente do paganismo, e ainda assim inclui o elemento pagão feminino e natural dentro dele. Mas a igreja separou esse elemento natural e, ao fazer isso, perdeu a integralidade inerente à encarnação, onde, em Cristo, natureza e espírito se tornaram um. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Há muito tempo existe uma grande tensão entre o físico e o espiritual. O lado instintivo
e o lado moral, a pessoa corporal e o intelectual, estão em oposição um ao outro. O cristianismo permitiu que o lado espiritual, moral e consciente se desenvolvesse como nunca. Mas esse lado é facilmente sobrecarregado pela instintividade, de modo que os dois parecem inimigos. Então, assim, o lado, né, mais intelectual parece sobrecarregado pela instintividade, como se a parte instintual fosse um grande peso, um fardo, né? Embora a encarnação tenha unido os dois lados, essa união era mais do que a igreja primitiva poderia manter. As pessoas antigas ainda estavam muito próximas de seus instintos, muito em perigo de serem dominadas, de modo que era psicologicamente necessário, para elas, negar o instinto para que o mundo precariamente conquistado do espírito pudesse se tornar mais forte. E é isso que ocorre, né, pessoal? Nós, para desenvolvermos, por exemplo, uma função, nós temos o nosso tipo psicológico. Se eu sou uma pessoa intelectualmente orientada, do tipo pensamento, eu preciso reprimir o sentimento, né? Se eu sou do tipo sensação, eu preciso reprimir a intuição, né? Ou a imaginação, e assim por diante. E aqui não é diferente, né? As pessoas precisavam desenvolver a consciência, esse lado espiritual. Então, elas precisaram reprimir o lado instintivo. Mas, embora essa negação possa ter sido, em algum momento, um passo psicologicamente necessário no caminho do desenvolvimento, ela não é mais apropriada em nossa era. E agora deve se esforçar pela síntese. Quer dizer, você unir corpo e espírito, né? A terceira razão para a divisão corpo-espírito que o cristianismo tradicional adotou é a antiga luta na igreja entre o cristianismo encarnacional e o gnosticismo, a forma de paganismo que era mais perigosa para o cristianismo. Um esquema religioso complicado de salvação com inúmeras variações, o gnosticismo era uma ameaça ao cristianismo precisamente porque, em muitos aspectos, se assemelhava a ele. Na verdade, muitos professores gnósticos começaram a incorporar Cristo em seus esquemas de salvação, quando o cristianismo se tornou influente. Isso tornou os gnósticos ainda mais perigosos, pois, se permitido, a singularidade do cristianismo teria se perdido nos vastos panteões e especulações gnósticos ecléticos, né? Os gnósticos uniam vários pontos de vista, né? Os pais da igreja estavam cientes desse perigo. O que mais objetaram no gnosticismo foi sua identificação da matéria com o mal e a rejeição do lado físico dos seres humanos como pertencente ao mundo do diabo. Corajosamente, os primeiros padres da igreja rejeitaram essa atitude gnóstica em relação à matéria e estabeleceram firmemente a base teológica do cristianismo encarnacional, que Cristo era plenamente um ser humano, que tinha um corpo completo, que sofreu e morreu uma morte física, que Deus criou o mundo material e que era bom. Então, o cristianismo, na época, assumiu isso aí em oposição ao gnosticismo. Mas, ao vencer teologicamente os gnósticos, a igreja o perdeu psicologicamente ao continuar pregando uma ética que efetivamente rotulava o corpo como mal, afinal. Essa foi a ética do ascetismo, que negava o corpo em favor do espírito e praticamente identificava paixão com pecado. Então, no final das contas,
a igreja se tornou parcialmente gnóstica, afinal, e, em suas atitudes em relação ao pecado e ao lado natural dos seres humanos, muitos cristãos hoje são, de fato, gnósticos. Mas, em Jesus, não há ascetismo ou gnosticismo, nenhuma desvalorização do corpo, nenhuma separação da natureza. Ao contrário, ele foi acusado pelos fariseus de ser um bebedor de vinho e comilão. Os pecados que Jesus atacou não foram pecados da carne. As pessoas não devem usar seus corpos pecaminosamente, com certeza, mas os pecados mais perigosos são os do espírito: hipocrisia, engano, autodireção, aliança com Satanás. Esses são os pecados verdadeiramente mortais. Eles são muito mais perigosos para a alma do que os excessos do corpo. Não há uma única frase dos lábios de Jesus condenando o lado instintivo. Ao contrário, sua linguagem está repleta de imagens da natureza. Ele amava as coisas da terra e usava imagens terrenas para expressar a essência divina. E aqui nós terminamos o encontro de hoje, né? Muito interessante. E aqui o Sanford, ele vai aprofundar esse lado aí, né? Essa divisão entre espírito e matéria, entre instinto e espiritualidade e tudo mais. Vamos lá. Interessante hoje. Uhum. E ele tocou no gnosticismo também, né? Legal. E a gente está justamente, né, Rita? Você compartilhou lá no grupo aquele link no YouTube que fala sobre gnosticismo, né? E agora chega no gnosticismo também. Mas legal. Pois é, e o livro que eu acabei de ler agora do Jung, não dele exatamente, né? São relatos dele ali também, Os Evangelhos Perdidos de Jung. Ele relatando, eles fazem uma comparação entre a psicologia, o que o Jung fala, e os evangelhos também. Muito, muito parecido com esse livro. Bem legal. Sim, sim. O próprio Jung, ele adquiriu um evangelho apócrifo, só que eu esqueci o nome dele. Né? É sobre esse evangelho que fala. Legal. Sobre esse. Uhum. Como é o nome do livro, Rita? Jung e os Evangelhos Perdidos. Vou procurar, hein? É muito bom. Nossa, eu quero dar uma olhada nele. Eu vou procurar também para dar uma olhada nele aqui. Eu achei muito bom, porque eu não entendo nada de psicologia. O que eu entendo é o que eu pego aqui e ali. Mas é muito bom. Eu já sou apaixonada pelo Jung. Sim, sim. Então, e gosto dos evangelhos. Então, juntou tudo. Encontrei ele aqui em PDF, mas em inglês. Não, o meu não é em inglês. Eu vou postar lá no grupo a capa depois. Uhum. Ah, beleza. Posta aí pra gente. Tá bom. Posto. Gente, vamos parar por aqui e a gente continua discutindo lá no grupo aí, tá? Vamos lá. Muito obrigada, Charles. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Eu achei ele em PDF aqui em inglês, ou em português, vou postar no grupo. Tá bom. Não, eu achei esse que eu estou lendo, eu peguei na biblioteca, porque eu não encontrei para comprar. Não, Mas eu tenho ele em PDF também. Uhum. Eu vou postar ele em PDF, também apareceu Eu aqui. tenho ele em PDF também. Uhum. Falou. Até mais. Obrigada, Charles. Obrigada. Tchau. Obrigada. Aproveita aí o Canadá. Tá ótimo. Maravilha. Maravilha. Nossa, adorei aqui. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Obrigada, tchau.